Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E é claro, sempre na sua companhia, você que nos segue nas redes sociais e que também envia seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixe aquele like e, é claro, divulguem os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre voz. Isso mesmo. Você tem cuidado da sua voz? Não tem? Então, se liga. Você vai ficar bem informado a partir de agora. Solta a vinheta. Nossa entrevistada é fonoaudióloga, formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas desde 1999. Ela atende pacientes com diversas dificuldades e patologias. Entre 2002 e 2004, ela fez um trabalho voluntário na Sobrapar, que fica em Campinas, com pessoas que apresentam deformidades crâniofaciais. E essa instituição, ela é referência na área e, segundo ela, foi uma experiência fundamental para a sua vida profissional. Em 2006, a nossa entrevistada fez especialização em voz no Cefac, um dos principais centros de referência em fonoaudiologia, educação, neuroaprendizagem e na área dos distúrbios de aprendizagens do Brasil. Ela também participou de uma experiência muito valiosa e enriquecedora, quando elaborou e pesquisou sobre os abusos vocais de professores em salas de aula em Assunção, capital do Paraguai. Esse trabalho serviu também para comparar com os abusos vocais dos professores brasileiros. Como fonoaudióloga, ela atende de forma presencial e também por chamada de vídeo, com o objetivo de prevenção, identificação, avaliação, diagnóstico e intervenção dos distúrbios da comunicação humana e das funções orofaciais. Obrigado por aceitar nosso convite, Vanessa Torquato. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite, pela oportunidade de divulgar e falar sobre o meu trabalho e sobre a fonoaudiologia. Nós é quem agradecemos, ansiosos por saber um pouco mais sobre a função dos fonoaudiólogos, né? Muito obrigado, viu, Vanessa? Bom, Vanessa, vamos começar o nosso bate-papo e tem uma coisinha que eu queria te perguntar que é comum, eu acho que é comum no seu ramo. Ao explicar que alguém está cursando fonoaudiologia, essas pessoas respondem com a pergunta, fono o quê? O que é isso aí? E depois da estranheza inicial, sempre aparecem aquelas perguntas. A fonoaudióloga ensina a criança a falar, não é isso? Tem que fazer medicina primeiro? São dúvidas. Você poderia nos explicar um pouco sobre a fonoaudiologia e suas especialidades? Sim, claro. A fonoaudiologia, ela trata dos distúrbios da comunicação. Então, quando alguém fala assim, a criança não está falando, procura um fonoaudiólogo. O quê? Um fono, para tratar dessa dificuldade. Mas, se a gente pensar, a fonoaudiologia, ela foi regulamentada
no Brasil em 1981. Mas, se a gente pensar lá atrás, na Grécia Antiga, em 300 anos antes de Cristo, a gente pode pensar que teve o orador muito famoso, Demóstenes, né? Que ele era orador e político, e ele tinha gagueira. Então, lá atrás, em estudos, a gente pode observar que ele já usava alguns métodos para falar melhor. Ele colocava pedras, né, entre os dentes para tentar articular melhor. Olha só, interessante isso. Além disso, o que ele fazia? Quando a gente perde o feedback auditivo da nossa própria voz, o gago ele solta melhor a fala. Tá? E Demóstenes, o que fazia naquela época? Não tinha televisão, rádio, né, música, essa parte toda de tecnologia. Então, ele corria e falava à beira-mar, com barulho do mar. Tomara. E com isso, ele soltava melhor a voz. Olha só, são técnicas que as pessoas vão descobrindo para poder... Sim, e na verdade ele usou essa técnica e depois, assim, os fonoaudiólogos usam algo parecido também hoje em dia, tá? Então, Poxa isso é vida. bem interessante. Mas a fonoaudiologia, ela é uma área da saúde, né? Não precisa estudar a faculdade de medicina para ser fonoaudiólogo. Tá. Então, os primeiros foniatras estudavam o aparelho fonador. Perfeito. O foniatra se fundiu com a parte da medicina que hoje em dia a gente chama de otorrinolaringologia. Ah, tá. Esse Então, nomão, né? Esse nomão que toda hora que vai falar a gente se enrola tudo. Tem que, como você comentou outro dia, temos que fazer uma sessão, fonoterapia. uma fonoterapia só para aprender a falar essas palavras aí. Exato. Então, assim, a foniatria, ela é a área mais antiga da medicina que estuda o aparelho fonador. Perfeito. Então, nos Estados Unidos e no Canadá, ela se fundiu primeiramente com a parte dos otorrinos. Então, eles estudam, atualmente o otorrino, né, ele cuida da laringe, do ouvido, então toda essa parte de nasal, né, nasalidade do nariz, e faz os exames necessários e as cirurgias quando preciso. Perfeito. E dentro da área de otorrino existem as especialidades, como o que cuida do câncer, que faz a cirurgia, o cirurgião de câncer, né, de cabeça e de laringe. Tá? Então, assim, houve essa necessidade da fonoterapia para tratar também os pacientes pós esse procedimento. Tá, ok. E deixa eu te perguntar uma curiosidade aqui. No Brasil, quem foi o grande percussor da fonoaudiologia? Falei certinho. Falou certinho. Foi o doutor Augusto Linhares, em 1912. Nossa, bastante. Então, ele era médico, então ele fez alguns cursos para alguns professores, então ele ensinava algumas técnicas para distúrbio vocal e de gagueira. Então, isso em 1912. Sim, mas tem a parte toda histórica que em 1884 tem um colégio para cegos. E logo em seguida teve um colégio também que era só para crianças, na verdade meninos, porque naquela época quem ia para a escola eram os meninos só, né? É verdade. Então, eram os meninos cegos e depois os meninos surdos. Então, existiam os professores que ensinavam essas crianças também. Então, depois, isso na parte educacional. E na parte de medicina, teve como precursor o doutor Augusto, né, o Linhares, que ensinava, mas não era assim a faculdade em si, eram cursos. Entendi. Para professores. E depois, assim, tem também a parte histórica aqui. No Rio de Janeiro,
tinha os médicos, né, os otorrinos, que também estudavam e davam curso para as pessoas, como seriam, não era curso de faculdade ainda, era só para ensinar algumas coisas para que essas pessoas tratassem das dificuldades, tanto de fala, audição, que a fonoaudiologia, ela é uma ciência que estuda, que começou, né, estudando a comunicação patológica. Olha só. Quando eu não falo, quando eu não escuto, como que eu vou fazer aquele paciente se comunicar? Tá? Então, ela foi criada mediante a dificuldade. Dificuldade na fala, dificuldade vocal, dificuldade para ouvir. Então, assim, ela trata dos distúrbios da comunicação humana. E hoje em dia ela é estudada em mais de 32 países que estudam o patológico para a gente ajudar as pessoas. Tratando assim, através da prevenção, da habilitação, da reabilitação. Então, ela é estudada, mas ela foi regulamentada na década de 70 nos 5 continentes. E aqui no Brasil foi em 1981. Então, ela tem 32 anos de regulamentação. Por isso que todo mundo, quando você fala fonoaudiologia, o quê? Muitas vezes nem sabe o que é, mas é uma profissão que ela é nova, né? 32 anos, se você pensar, nova, né? Ela é nova, mas ela tem indícios, né, de que as pessoas, até de mães que tinham crianças com síndrome de Down, que ajudavam umas às outras a ensinar as crianças com dificuldade na comunicação e com síndromes. Olha só. Tá? Vanessa, aproveitando aí, ainda se falando um pouco mais de fonoaudiologia e sua história, sim. Onde foi criada a primeira faculdade de fonoaudiologia no Brasil? A primeira faculdade de fonoaudiologia foi na USP de São Paulo. Tá? Mas se tem a parte que no Rio de Janeiro tiveram os primeiros cursos. Como você disse agora há pouco, né? Sim. Então, lá também foi muito importante para a fonoaudiologia. Então, Entendi. assim, a faculdade, porque assim, uma faculdade para ela ser criada, né, existe toda uma burocracia para que se tenha, né, toda uma carga horária, o que se vai estudar, e a fonoaudiologia, ela não abrange só a área médica, a gente precisa estudar sociologia, a física acústica, a anatomia, então a fisiologia, né? Mas ela não é só a área da medicina. Eu vou colocar onde já tem uma faculdade de medicina, porque ela precisa de uma carga, né, bem grande para que se possa estudar o ser humano como um todo. Então, existe até na carga, né, da faculdade, tem a filosofia. Eu quis fugir da física, acabei entrando na física acústica. É verdade, olha só. Olha, Vanessa, Sim. Obviamente que nós anunciamos, né, essa nossa entrevista nas nossas redes sociais e algumas perguntas nos chegaram para que eu fizesse para você. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta da Clarice, de Ribeirão Preto. Você já respondeu aí no começo, mas eu vou, em respeito ao cuidado que ela teve de fazer a pergunta, gostaria que você reforçasse. A fonoaudiologia é uma área da medicina? Na verdade, ela também se originou, mas ela não é uma área onde a gente precisa estudar a medicina e depois fazer uma especialização em fonoaudiologia. Tá, legal. Tem uma outra perguntinha que chegou também aqui para a gente, antecipadamente, através das redes sociais,
que é do Marco Aurélio de Belo Horizonte. Ele pergunta quais são os exames, quais os exames um fonoaudiólogo pode solicitar? Essa é a pergunta dele. É assim, no nosso atendimento clínico, o fonoaudiólogo ele pode solicitar, como ele pode, alguns ele pode realizar. Tá. Então, por exemplo, se uma criança está com uma dificuldade na fala, o que a gente precisa primeiro fazer? Testes auditivos. Então, eu posso solicitar, e o fonoaudiólogo também realiza, por exemplo, a audiometria. Tá. É um dos exames. Existe o BERA, também, que é um teste auditivo. Existe o processamento auditivo central, que faz em crianças maiores, para ver se tudo que ela escuta, ela processa no tempo certo. Existe o exame da deglutição, para saber se o paciente está engolindo corretamente. Então, esses exames que eu mencionei, a gente pode realizar, certo? Tá. Mas, se eu estou com alguma dúvida em relação ao paciente que não está desenvolvendo a linguagem fala, a gente pode pedir, por exemplo, para passar com uma avaliação neurológica, com um neurologista infantil, ou um paciente adulto e idoso que está com uma dificuldade na fala. Ele pode estar com uma doença neurológica, então eu posso indicar que ele passe com o neurologista para fazer um exame mais específico. Perfeito. Então você pode, em alguns casos, indicar, né? E também, em alguns deles, realizar alguns exames. Isso, por exemplo, quem está com uma dificuldade na voz, na qualidade do som. Tá. Eu peço para o otorrino fazer o exame da laringe, que ele vai fazer ou pelo nariz ou pela boca. Então, pela boca, entra aquela câmera, é só o otorrino que pode fazer. E ele vai filmar as suas pregas vocais, para ver como está o movimento. Se está fechando certinho, ou se tem alguma patologia, como um nódulo, um câncer. Então, o otorrino vai visualizar através desse exame. Tá. Então, aí ele que faz isso. Sim. Uma curiosidade que eu tenho é saber o seguinte: você também atende pessoas, por exemplo, com algum tipo de patologia, por exemplo, um autista, tem problemas de fala. Sim. Qual que é especificamente a ajuda do fonoaudiólogo nesses casos? O autista, ele também tem uma dificuldade não só na fala, mas ele tem uma dificuldade na interação, na socialização. Então, a gente precisa estimular toda essa comunicação que ele não tem. Então, isso entra um trabalho também multidisciplinar, com psicólogos, terapeuta ocupacional e com toda a família. E dentro da fonoaudiologia, né, tem a especialidade que só atende os autistas, que é uma dificuldade não só na fala, mas também da linguagem. Tá, interessante. Tem uma outra pergunta que chegou aqui para a gente, da Lucimara de Abreu, de Hortolândia. Existem muitas áreas da fonoaudiologia para dar conta de tudo que o fonoaudiólogo pode fazer? Sim, existe sim. Então, dentro da fonoaudiologia, existem as especialidades. Então, existe a especialidade da audição, da voz, da leitura e da escrita, da disfagia, da parte escolar. Então, existe realmente as especializações. Tá. Porque existe o fonoaudiólogo clínico, que atende na clínica, tratando dos distúrbios vocais. Existe o fonoaudiólogo que faz só a parte de exames audiológicos. Existe o fono escolar. Então, assim, normalmente a gente faz a faculdade, existe pós a faculdade as especializações.
Então, que cabe a profissional estudar pós a faculdade. Mas na faculdade a gente já tem aulas e também nos últimos anos a gente já começa, acho que no penúltimos estágios, tanto em maternidade para tratar o bebê com dificuldade na deglutição, que não está mamando direito, os testes auditivos para saber se ao nascer, hoje tem o teste da orelhinha. Então quem faz é o fonoaudiólogo. É bebezinho, mas a gente já faz no bebezinho o teste auditivo. O teste foi também implementado agora nas maternidades, o da linguinha, porque quando nasce com a linguinha presa, já vai ter que fazer aquele cortinho para o bebê conseguir mamar melhor. Entendi. E depois, quando estiver maior, desenvolver os fonemas que a gente precisa levantar a língua. Na língua portuguesa, nós temos 5 fonemas que a gente precisa subir a língua ao falar, que é o T, D, L, N, R. Então, se eu tenho a língua presa, eu não consigo ou terei dificuldade. Então, agora já tem esse teste da linguinha para evitar dificuldade na fala. Olha, super interessante, tá vendo só? Bacana, são informações muito ricas que só um fono porque, na mesmo, verdade, fono. Sim, as pessoas falam assim, eu não falo direito, eu tenho a língua presa. Eles ficam, tudo acham que tem a língua presa. Então, assim, tem que ser feita uma avaliação para saber se sua língua é presa, porque nós temos o frênulo lingual embaixo da língua, que às vezes ele pode estar realmente bem curto. Ou realmente você não tem a língua presa, você tem uma língua flácida que você solta para frente, que nós chamamos de ceceio, que é o V. Então, ao pronunciar a língua portuguesa, nós não temos esse som da língua entre os dentes. Esse nós não temos. Então, a gente pode fazer uma correção na criança ou no adulto, tá? Para a pessoa articular corretamente os fonemas. Então, o teste inicial é o TDNRL, é isso? Esse a gente faz mesmo, para observar se a pessoa está conseguindo falar esses sons que sobem a língua. Mas, na verdade, tem muitos fonemas, né? O P, o B, mexe os lábios. Vanessa, a fonologia, ela é igual em todos os lugares do mundo? Não, a fonoaudiologia, esse nome comprido, é só aqui no Brasil mesmo. Só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, na Europa, se chama terapia da audição ou terapia da fala, né? Então, é o terapeuta que vai fazer os exames auditivos ou o terapeuta que vai ensinar a falar. Aqui no Brasil, que foi colocado esse nome, comprido. Mas o fonoaudiólogo, por exemplo, nos Estados Unidos, também é separado, assim, é o que faz o exame e o que trabalha a parte de linguagem e fala. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho agora das crianças, né? Como que é uma consulta com crianças? É comum elas brincarem nas consultas? Ah, sim, tanto é que tem mãe que fala assim, nossa, mas meu filho vem aqui só para brincar, porque a gente coloca brinquedos, jogos, a gente esquece, mas a criança aprende através da brincadeira. E muitas vezes a gente precisa trabalhar, né, o som, a linguagem, usando o lúdico, as histórias, a história infantil, contar para uma criança. Então, com isso, você já vai trabalhando a linguagem e a fala. Então, quando você vai contar uma história, era uma vez o lobo, aí você já articula aquele som, você já imita o lobo e aquilo já vai gravando, né, no sistema nervoso central da criança. Porque a gente sabe que é no sistema nervoso que a gente vai desenvolver toda essa linguagem. Antes, muito tempo antes, a gente achava que a voz era só... A voz é produzida aqui, mas não, se a gente tirar a laringe,
lógico que a voz não vai sair, mas o que comanda é o nosso cérebro. Sim. Então, Poxa, a gente foi descobrindo através da área, né, da medicina, que existe no cérebro as áreas certas para o desenvolvimento da fala, para a gente soltar, né, emitir o som e para receber aquela mensagem. Então, esses processos de recepção e emissão, esses processos linguísticos, eles precisam ocorrer num tempo certo, e para isso o cérebro ele tem que estar apto e bom para receber esses estímulos. Então, quando eu tenho, por exemplo, um AVC, né? Um acidente vascular cerebral, se eu pego a área da fala, a pessoa pode ter uma dificuldade tanto para receber o som, entender, como para falar. Tá. Então, por isso que na criança a gente precisa trabalhar de uma maneira lúdica para aquela memória ser uma memória boa para ela e que ela consiga desenvolver a fala de uma maneira assim leve e alegre e não assim, você precisa treinar, vamos lá, faz isso. Sim. Tá? Sem Então, aquela pressão, né? Tem aquela pressão. Então, por isso que a gente brinca com a criança, para que ela aprender de uma maneira bem lúdica mesmo. Tá legal. Continuando aqui com as perguntas dos nossos seguidores, a Marli de Souza, de São Paulo, olha só. Ela mandou uma pergunta aqui dizendo o seguinte: Vanessa, o fonoaudiólogo só trabalha em clínicas e sozinho? Isso é verdade ou é mito? Ah, é mito. É, O fonoaudiólogo trabalha em hospital, em escolas, em clínicas, também trabalha em emissoras, né, de TV e rádio, orientando as pessoas que vão passar essa comunicação. Então, e também com os médicos em clínicas e também em consultórios, pode ser sozinho ou em equipe multidisciplinar. Tá. Tá? E agora com esse advento aí também das consultas por vídeo, acho que a difusão tem sido maior, inclusive, né? Ah, sim. A pandemia teve seu lado bom, né, Nelson? Verdade. Ela trouxe para a fonoaudiologia, nossa, ela ampliou. Então, por exemplo, através da telefonoaudiologia, então, em 2020 foi o início da pandemia. Isso. Os fonoaudiólogos tinham que trabalhar com a máscara. Então, isso atrapalha Como é que você... muito. Articulação. Tudo. Isso. Então, o nosso conselho, nós temos o Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele liberou, então regulamentou a telefonoaudiologia. Então, teve um curso para os fonoaudiólogos interessados. Então, eu fiz a primeira leva já do curso, porque eu imaginei, eu de máscara, como que eu vou ensinar? É verdade. A criança, o adulto, tudo bem que a gente tenta com a máscara, ele escuta o som e a gente observa, mas e as crianças, né? Como que eu vou ensinar a falar? Então, assim, teve essa boa evolução. Então, a telefonoaudiologia, mesmo passando, quando acabar a pandemia, a telefonoaudiologia ela vai ficar. Tá. Então, hoje possibilita eu atender um paciente em outro país. Olha só, em outro verdade. estado, em outra cidade. Então, eu tenho um paciente que mora em Nova York, eu tenho um paciente que mora em outra cidade. Então, isso é demais para a gente, assim. Foi uma felicidade o Conselho Federal de Fonoaudiologia regulamentar e a gente pôde trabalhar. Ótimo, isso é muito importante e os pacientes agradecem, né? A locomoção, por conta de uma pandemia, você não poder ir até o local, e você não deixa de fazer as suas consultas,
os seus tratamentos, né? Isso é bem, bem importante mesmo. E teve, assim, um caso muito interessante, que foi, acho que o meu primeiro caso. Ele falou assim, será que vai dar certo? Os pais, né? Porque era uma criança que não estava falando os sons. Eu falei assim, vamos tentar que vai dar certo. E você fala com aquele medinho, né? Porque, assim, sempre a gente atendeu presencial. Mas foi Mas muito hoje, bom. mas hoje, inclusive, essa familiaridade das crianças com a tecnologia, que é bem maior do que na minha época, é claro. Antigamente você dava uma chupeta para a criança parar de chorar, hoje você dá um celular, ela fica entretida e acabou, né? Então, acho que essas consultas, essas teleconsultas, elas não devem ter estranhado muito, não, tá de boa. Tá? Isso para eles está muito mais práticos do que para nós, né? Isso com certeza, Nelson, mas também vale lembrar aqui que o que aconteceu na pandemia é que, às vezes, a criança apresenta agora em consultório, estou percebendo isso, um atraso de fala, porque muita tela também não faz bem. Sim, sem dúvida. Acho que tem que ter horário para tudo, né? Horário, tempo, para Tem não que ter ter... horário. Então, assim, as crianças, através da tela, onde só tem o desenho animado, não tem a boca humana articulando. Então, Verdade. se é uma criança que só fica no desenho animado, esse estímulo acaba sendo até inadequado. Então, a gente precisa, muitas vezes, tirar a tela e contar uma história, Sim. passear ao ar Voltar livre. às antigas, né? Pegar o livrinho, contar, tal. É verdade. Sim, realmente. Vanessa, aproveitando falando de tela, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Existe algum filme que mostra a atuação de fonoaudiólogos em suas histórias? Você pode indicar alguns para a gente? Sim, um que eu gosto muito é o Discurso do Rei. É verdade, o Discurso do Rei. Eu acho ele demais, porque, assim, mostra ele fazendo os exercícios, né? Então, ele procura ajuda, porque, assim, a primeira coisa para a gente melhorar a nossa comunicação é a gente admitir que a gente precisa melhorar e reconhecer a dificuldade. Verdade. Quando você está disposto a buscar ajuda, já é 50% do tratamento. Não tenha dúvida. Sim, e lá mostra isso, ele vai em busca, né, do tratamento, aí mostra ele fazendo os exercícios, que é primordial para o tratamento dar certo, né, porque assim, não depende do fonoaudiólogo apenas, é fonoterapia. Fonoterapia. Então a fonoaudióloga vai te guiar, mas você em casa precisa fazer os exercícios. Seja tanto para você ter uma voz melhor, uma fala mais articulada, uma leitura, uma escrita sem trocas fonêmicas. Então, tudo isso requer a seguir o tratamento. E no filme Discurso do Rei mostra ele fazendo os exercícios, ele enfrentando essa dificuldade e ele não deixando de dar o discurso mesmo, Verdade. mediante a dificuldade dele. Né? Existe aquele outro filme, o Escafandro e a Borboleta, que mostra um homem de 43 anos que teve um acidente vascular cerebral. Depois de muito tempo, ele acorda e o único movimento que ele consegue fazer, a fonoaudióloga ajuda ele, é movimentar o olho esquerdo. Então, conforme a pergunta, ele movimenta. Então, entra a família também, que tudo que ele vai se comunicar, descobriram que ele pisca. Você quer isso? Aí ele pisca. Então, assim, a gente precisa sempre usar com as pessoas que têm essa dificuldade, ou teve um acidente vascular cerebral, ou não consegue se comunicar, usando mesmo a fala, chama comunicação alternativa. Tá. Então, precisa, às vezes, apontar ou mexer alguma coisa. Então, a gente precisa descobrir como aquele paciente, mediante a patologia que ele tem, ele vai se comunicar. Tá, legal. Tá? Vanessa, cá entre nós,
Quando podemos considerar que temos uma voz saudável, já que estamos falando sobre voz? Nelson, cá entre nós, uma voz saudável é uma voz sem rouquidão. Tá. Uma rouquidão, por mais assim, eu tenho uma voz rouca, então procura um médico, faça um exame para ver se tem alguma patologia, seja benigna ou maligna. Precisa se cuidar, tá? Então a gente precisa ver se é um nódulo, se é um cisto, se é um pólipo, se é um câncer, se é um edema de Heineken. O edema de Heineken ele vem devido a um abuso e quem fuma, Ah, tá. né, devido ao tabagismo. Então a gente precisa saber o porquê daquela voz rouca. E existe o tratamento correto, cirúrgico e faz a fonoterapia logo em seguida, ou para nódulos vocais, para pessoas que usam muita voz, como os professores, não se faz mais a cirurgia. Muitas vezes faz só fonoterapia. Porque se observava que operava, voltava o nódulo, operava, voltava o nódulo. Então, precisa aprender como usar a voz, como cuidar da voz, através da retirada de abusos vocais e dos exercícios para prevenção mesmo do nódulo. Mas através dos exercícios, hoje em dia, a gente pode regredir ou fazer sumir os nódulos das pregas vocais. Nossa, interessante isso. Sim. Então, através dos exercícios, a gente consegue. Muitas vezes não precisa chegar na verdade, fazer cirurgia. O nódulo, ele regride. Tá bom. Vanessa, e comer maçã faz bem para as cordas vocais? Sim, não só a maçã, mas frutas de maneira geral, mas a maçã ela faz bem, porque ela é uma fruta adstringente, onde Tá. você vai mastigar e ela limpa todo o trato vocal, mas hidratar, né? Mas assim, ela não só a maçã, as frutas de maneira geral, né, elas hidratam. Até maçã todo mundo pergunta, porque virou mito. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Na verdade, ela é um mito bom, ela não deixa de ser assim ruim, ela é uma coisa boa. Realmente ela ajuda, só que não só ela. Então, Entendi. existe os exercícios, evitar o cigarro, evitar o álcool, o excesso de comida gordurosa. Então, são vários fatores É que que podem a ajudar. maçã virou protagonista, né? Todo mundo que a gente fala, comentam sobre isso. Por isso que eu também comentei, porque eu também tinha essa curiosidade. Quando eu falo de maçã, será que a maçã tem alguma coisa em especial, diferente das outras frutas? Porque todo mundo fala, come maçã que é bom para a voz, tal. Por que será, né? Mas aí você está acabando de dizer, ela é adstringente, tem Sim, e ao mastigar, a gente mexe bastante os músculos da face. Quando a gente mastiga, nós já estamos o quê? Trabalhando o músculo facial. certo. Então, a gente Articulação, solta aquele né? músculo tenso, isso. Então, para a voz e para a fala, ela não deixa de ser uma fruta boa. Tá. Bacana. Vanessa, muitíssimo obrigado, viu, por sua participação aqui no nosso Cá Entre Nós. E agora, como eu sempre faço aqui, nesse momento do nosso programa, eu deixo esse espaço para que você coloque os seus contatos, né? E também que você deixe uma mensagem para os nossos seguidores. Obrigado, Nelson Marques, por me chamar. Adorei participar. A mensagem que eu vou deixar é que, assim, a gente sempre pode melhorar, principalmente a nossa comunicação. Tá. A comunicação, a gente precisa dela. É uma sobrevivência, é para sobrevivência, seja a criança para falar, o jovem que quer estudar. Então, o idoso precisa se comunicar. Então, assim, a comunicação ela é fundamental para o ser humano.
Então, assim, se você se sentir incomodado, eu não falo direito, minha voz está ruim, eu não estou engolindo direito, a gente também ajuda na deglutição, eu não estou ouvindo direito. Será que a criança não precisa ver essa audição? E o idoso, será que não precisa usar um aparelho? Então, assim, não deixe para lá essa questão da comunicação. Ela é importante em todas as fases da vida. Legal. Tá Enquanto bom? você estava deixando a mensagem para os nossos seguidores, nós colocamos aqui no rodapé do nosso canal, da nossa tela, os contatos da clínica e para quem quiser bater um papo diretamente com a Vanessa e saber um pouco mais do seu trabalho, é só entrar em contato aí e tenho certeza que vai ser muito bem atendido, como ela sempre nos atende, como tem feito agora, acabou de fazer aqui o nosso programa. Muito obrigado, viu? Ai, obrigado, Nelson, pelo convite. Fico à disposição de todos vocês, porque às vezes a gente está falando aqui, fala um pouquinho rápido, então se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, que eu ajudo a esclarecer. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Vanessa. Conversei com a fonoaudióloga Vanessa Torquato. A semana que vem tem mais uma entrevista, um entrevistado aqui no nosso programa e, claro, sempre na sua companhia. Você que nos segue aí nas redes sociais e que também sempre está enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa, como foi hoje da fono Vanessa Torquato. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí no canal, deixa um like para ajudar o canal. E se você gostar, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado por sua participação e agradeço também a todos que ficaram conosco até agora. Até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.